Olá a todos e a todas novamente, sejam bem-vindos ao Horizonte Humano. Hoje, neste episódio, vamos falar sobre o alfabeto emocional e a importância de desenvolvermos, por assim dizer, um abecedário, um alfabeto emocional para aprendermos a gerir as nossas emoções. À semelhança do que tenho feito noutros episódios, vou partilhar com vocês um conjunto de slides para melhor também acompanharem esta minha partilha e reflexão. Vamos lá. Falar sobre o alfabeto emocional e a importância de desenvolvermos, no fundo, uma certa literacia emocional, tem sido o objetivo deste programa que eu tenho desenvolvido com vocês, promover aqui uma certa literacia emocional geral, com base numa teoria e prática das emoções, mais do ponto de vista geral. Por que falar de um alfabeto emocional? Como alfabeto, as emoções precisam de ser aprendidas. É preciso aprender a fala das emoções e, tal como no desenvolvimento da língua materna, estas aprendem-se na relação com os outros. É sempre nessa relação com os outros que nós nos estruturamos, que nós nos desenvolvemos, que nós nos construímos, às vezes, até nos destruímos, mas não é isso que aqui estamos a procurar refletir e desenvolver. É na relação que nos é permitido ou não reconhecer o que experimentamos e sentimos, daí a construção ou destrução. São os nossos cuidadores primários os primeiros modelos emocionais, e isto é importante nós relembrarmos e não esquecermos desta importância, desta responsabilidade. Tal como na aquisição de uma língua, só com a atribuição de sentido e significado é que podemos aceder à compreensão e tomá-las para nós, tomar as emoções para nós, fazê-las nossas, podendo desse modo poder vir a saber o que fazer com elas. Só assim é que podemos vir a saber o que fazer com elas. Hum, Se antes nós, como numa língua, nós precisamos de aprender as letras, precisamos de aprender a conjugação das mesmas, precisamos de aprender a construir frases para lhes podermos dar sentido e significado, e para as podermos reconhecer. Com as emoções é basicamente a mesma coisa, é preciso tomar contacto, é preciso sentir, é preciso dar-lhes forma, é preciso reconhecê-las. No entanto, a cultura de desprezar as emoções é muito forte e sentimos-la desde a infância. Ainda está muito presente esta cultura de desprezo das emoções. Se não vejam expressões que nós ainda vamos usando, expressões e comportamentos que nós ainda vamos usando, como por exemplo, deixa lá, não te zangues, isso passa. Se o que é mais importante é nós podermos estar abertos e disponíveis para acolher o que o outro também nos traz. Claro que também se espera que o outro esteja disponível para receber o que nós lhes devolvemos, não é? Ou que nós lhe devolvemos. No entanto, isso só é possível na estruturação de uma relação mais madura entre todos. Por isso, deixa lá, não te zangues, isso passa, deveria ser ao contrário. O que é que se está a passar contigo? Fala-me um pouco sobre isso, não é? Dar tempo para receber e para acolher, para depois poder integrar as emoções. Então, para desenvolvermos um alfabeto emocional, em primeiro lugar é preciso descobrir as emoções. Descobrir as emoções que nos habitam. Podemos até compreender a boa intenção desta atitude, da atitude anterior que falamos. Deixa lá, isso passa. Contudo, nestas situações, há uma desvalorização brutal do que cada uma das pessoas está a exprimir. É quase uma luta diária para fugir às emoções. Esta atitude acaba por enraizar-se, fica impressa em nós como um comportamento cultural e mais tarde ou mais cedo pagamos uma pesada fatura e é isto que nós não desejamos. Por isso é que é importante descobrir as emoções, desenvolver o seu alfabeto. Como é que isto começa-se a estruturar? Como é que se começa a estruturar o nosso padrão emocional? Começa-se desde pequeno. Hum, os limites de uma criança podem ser negligenciados em vários momentos e em várias formas. Limites no sentido de ajudar a dar forma, ajudar a crescer. Os limites são essenciais e vocês já vão perceber porquê.
A negligência física é talvez a mais conhecida e mais fácil de identificar, porque por ser visível. Hum, Ao nível emocional, a negligência surge quando, perante uma emoção expressa pela criança, o cuidador ou cuidadora a desvaloriza ou anula. Isto é terrível para o desenvolvimento do alfabeto emocional. Esta é uma fase bem inicial da formação da estrutura interna dos limites, que se aprende a elaborar e a regular as emoções confortáveis ou desconfortáveis, daí a importância destas figuras primárias. É importante lembrar que os limites servem para estabelecer fronteiras. Os limites não devem ser uma limitação, os limites devem ser uma orientação. Às crianças, os limites devem se mostrar e nunca impor. Quando impostos, já muito falhou pelo caminho, é importante nós recordarmos isso. É comum nós ainda ouvirmos a expressão, é preciso impor os limites, mais do que impor, é preciso mostrar. Mostrar pelo exemplo, acompanhar, orientar. Apesar disso, é sempre possível reajustar e reaprender, através de uma nova dinâmica relacional que não repita padrões menos saudáveis. Para dar-vos um melhor exemplo da importância dos limites, funcionando como orientadores das nossas emoções, da nossa afetividade, eu costumo dar o exemplo usando uma metáfora de um rio. Fiz um pequeno texto, gostaria de partilhar com vocês, e que poderá ser ilustrativo de como estabelecer limites, fronteiras para as nossas emoções. Como um rio que corre. Como um rio que corre, as emoções são como um rio que corre. Um rio que tem como missão chegar ao mar, chegar a algo maior. As emoções procuram chegar a algo que as integre, a algo que as escute, a algo que as expresse. Tal como um rio, quando se depara com obstáculos, elas procuram transpô-los, contornando-os. Por vezes, tal como um rio, a sua corrente, energia, é mais intensa, provocando um aumento de caudal, tensão, o que leva à procura de novos limites, ajustes, ou seja, novas fronteiras. As margens, quando definidas, orientam o seu curso. Quando a torrente é grande e a energia acumulada é superior à capacidade de contenção das margens que as limitam, como um rio, as emoções transbordam, aliviam a tensão, mas perdem a força, tornando-se difusas. Ressurgem repentinamente até se reorganizarem, até cumprirem o seu destino. No rio, quando a corrente é forte, este varre tudo, limpa, abre caminho, por vezes com violência, mas cumpre o seu destino. Não apresses o rio, ele tem o seu ritmo, não forces as emoções, elas pedem o tempo certo e oportuno. Não apresses o rio. E às vezes é preciso aprender a respeitar este ritmo das emoções, não é? É importante desenvolver então um alfabeto emocional. Quais seriam as bases para um alfabeto emocional? Primeiro, identificar as emoções. O que sinto? Como sinto? A que se destina isto que sinto? Descodificar o que cada emoção pretende dizer sobre as nossas necessidades. As emoções são ferramentas para a vida, são vida em movimento. E as emoções, lembrem-se, como já falamos em episódios anteriores, são informação. Chamam-nos a atenção para escutarmos o que estamos a experimentar. Então, identificar, descodificar, gerir. Gerir a intensidade das emoções e ganhar mais autocontrole. Identificar e reduzir as fontes de mal-estar no dia a dia para ter emoções mais prazerosas. Para isso é importante conhecer, validar e legitimar as diferentes emoções que vamos experimentando e sentindo, de forma a gerir a sua intensidade, adequando-as ao nosso bem-estar. Não é por ignorarmos o que sentimos que deixamos de sentir. Esta é uma das grandes bases do alfabeto emocional. Prestar atenção ao que estamos a sentir, ao que estamos a experimentar. Não é por vivermos numa sociedade que não se expressa emocionalmente que passamos a ter um problema, porque só nós sentimos.
É preciso olhar para as emoções, suspendendo os julgamentos. Isto é extremamente importante. Estar triste não é bom nem mau, é simplesmente estar triste. Claro que fazemos atribuições de qualidade, mas não podemos ficar aí, na dualidade do bom e do mau. Pode ser bom e mau, dependendo do contexto, do sentido e do destino que lhe damos. Temos o direito à tristeza, como tão bem defendia o psicanalista e educador português João dos Santos. Como já vos disse também anteriormente, as emoções são essencialmente agradáveis e desagradáveis. E consoante o destino que nós vamos aprendendo a lhes dar, é que elas podem ter consequências positivas ou negativas. Então, outra das grandes bases para o alfabeto emocional é, é a importância de nos mantermos abertos à mudança. E a mudança exige flexibilidade para aceitar o novo e, consequentemente, a capacidade de transformar o que já existe, ou seja, a adaptação. O tempo de mudança de cada um acompanha o ritmo próprio do seu amadurecimento e às vezes nós esquecemos disto. É importante relembrar que cada um tem o seu próprio ritmo. Não se pode acelerar nem retardar o tempo em que as coisas acontecem. As coisas simplesmente acontecem. Não estamos com isto a defender uma atitude comodista ou fatalista para com a vida. Estamos apenas a dizer que é importante aprender a conhecer e compreender o ritmo e o tempo de cada pessoa. E às vezes nós atrapalhamos os tempos e os ritmos uns dos outros. Ela sim, após aprender com a experiência, pode ajustar o seu ritmo que lhe é próprio. Mudar exige autoconhecimento. E aqui vem um dos grandes chavões que nós muitas vezes vamos ouvindo. Autoconhecimento. É extremamente importante. É importante conhecermos a nós próprios, mas é importante relembrarmos e recordarmos sempre que este autoconhecimento é sempre um conhecimento de si com o outro. Conhecer-se a si na relação com os outros e com o meio. Esta é uma das grandes bases do alfabeto emocional. Poder conhecer-se. E poder conhecer-se é saber reconhecer as nossas potencialidades e fragilidades e a forma como reagimos quando nos sentimos vulneráveis. Relembrando a escritora brasileira Lia Luft, apesar das minhas fragilidades, avanço. E este é um grande sinal de inteligência emocional. Não podemos escolher o que sentimos, mas podemos vir a escolher o que fazemos com o que sentimos. As nossas emoções estão sempre presentes, ainda que não nos demos conta disso. As emoções são inconscientes, espontâneas, automáticas, estão aí, acontecem, são informação, chamam-nos a atenção. É preciso tomar contacto com elas. Estamos neste processo de aprendizagem, continuaremos neste processo de aprendizagem. Meus amigos e minhas amigas, hoje era isto que tinha para partilhar com vocês. Espero que tenha sido útil, que vos tenha ajudado a dar nome aqui a algumas coisas. Não deixem de subscrever o canal e deixar alguns comentários, fazer algumas questões ou até sugestões de temas que gostassem de ver desenvolvidos. Deixo-vos também um convite para estarem atentos para o próximo episódio da rúbrica Emoções Conversáveis, no qual teremos a honra de conversar com a psicóloga clínica e psicanalista Patrícia Câmara, que nos falará sobre o corpo e a vergonha. Fica o convite, estejam atentos. Um abraço e até breve.